Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês, meus queridos irmãos. Um belo amanhecer. Eu estou muito feliz por este Deus que nós servimos, pela graça ter nos alcançado. Seja bem-vindo a este canal, meu irmão. O canal da graça. Não somente eu, mas eu tenho outros irmãos que pregam também a graça. Você não é obrigado a concordar com nenhum de nós. Talvez há coisas que nós falamos, você tem conhecimento, você discorda, você talvez não aceita, mas não há problema. Porque há muitas vezes, há coisas que nós falamos e você talvez não está de acordo, mas um dia você vai entender e conhecer. E esta é a forma pela qual nós hoje da graça conhecemos. E o tema da mensagem que eu tenho para nós é esta. Você prefere a terra ou prefere o céu? Porque hoje se fala um tanto do céu, principalmente os crentes. Esse povo que está dentro das denominações se prega tanto o céu. Mas eu pergunto, alguém foi no céu, desceu do céu e anunciou como é o céu? Até hoje ninguém. Porque Jesus foi o único que do céu desceu. E o que ele falou do céu? Nada. Ele não disse nada do céu. Ele não fez comentários sobre o céu. Nenhum apóstolo foi o céu, nenhum profeta foi o céu, nenhum homem foi o céu. E as religiões se falam tanto no céu. Céu, 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 arrebatamento. Nós vamos para o céu. Vamos para quê? O que você quer? Viver na terra ou viver no céu? A terra você já sabe, que aqui você tem que trabalhar, aqui você está sujeito a doença, assalto, muitos perigos, muitos problemas acontecem aqui na terra. Mas você já está ciente. Assim que você nasce, assim que nasce uma criança, ela vai crescendo, ela já começa a ver o sofrimento daquela mãe, daquele pai. Ela vai crescendo. Quando ela se forma, ela já sabe o que é viver nesse mundo. E agora viver no céu? Não, mas o céu é bom demais. E por que as pessoas não querem ir para lá? Por que hoje as pessoas fazem até piada do céu? Quando se fala em céu, a pessoa faz piada. A crítica quando se fala em céu. As pessoas falam, irmão, Jesus vai vir. Jesus vai nos buscar. Jesus em breve vai nos buscar. Ele pode nos buscar essa noite ainda. Quantas vezes eu ouvi isso? Ele pode voltar a qualquer momento. Você está preparado para ir para o céu? Mas eu pergunto, ir para o céu fazer o quê? O que você acha que você vai fazer lá? Lá nós vamos ganhar um corpo diferente. Mas que corpo diferente? Como você pode provar isso? Porque eu olho para aquela passagem, lá onde, que também é uma enganação que eu não acredito, que vindo os filhos de Deus, aí você olha, aí existe tanta polêmica. Vindo os filhos de Deus, foram os anjos, que desceram na terra, se materializaram e viram que as filhas dos homens eram bonitas e formosas, tomaram para si como esposas e geraram filho. Mas não tem como, porque o nosso espírito, o espírito que não é nosso, que é de Deus, ele precisa ser revestido de carne. Não tem como ele se materializar. Materializar do quê? Se o próprio Jesus teve que passar por isso. O próprio Jesus desceu em espírito e entrou no ventre de Maria. Quando José olhou para Maria e viu Maria já
grávida, ele quis se ausentar de Maria, secretamente, sem fazer comentário. Mas o anjo veio e disse: José, não temai em deixar sua esposa, porque o que nela está, no ventre dela, ela está gerando, é obra da onde? Do céu, do Espírito Santo. Então, esse mesmo corpo, que não é da terra, foi para o sepulcro. Ao terceiro dia, esse corpo se revestiu de santidade, porque não era carne daqui da terra, um corpo incorruptível. Então, esse corpo voltou para o céu, porque não era da terra. Então, é isso que você tem que entender, que você fica falando. Nós vamos para o céu. Nós vamos ganhar um corpo. E nós vamos ter um corpo semelhante a Jesus. Mas Jesus já tinha um corpo que foi gerado no ventre de Maria, independente de coisas humanas. Não tinha nada a ver. Então, não tem como você ir para o céu, nós, qualquer um, ir para o céu e ganhar um outro corpo. E esse corpo vai ser que tipo de corpo? De carne não pode, porque o céu, carne e sangue não herda o reino do céu. 15:50 de Coríntios. E se o corpo de Jesus era um corpo, ele comia, ele falava, movia, 40 dias ele teve com os apóstolos, realizando ainda grandes sinais, deu ordem aos seus discípulos e subiu com aquele corpo. Então, lá no céu, você apenas imagina, mas não há confirmação dentro desse livro que alguém foi, viveu lá um tempo e depois voltou para a terra e testemunhou como é o céu. Então, por isso que o tema da mensagem é céu ou terra? Porque as igrejas se fala hoje, as igrejas se fala muito como a igreja, creio, isso é essa Deus é amor, era milagre. Falava muito em milagre, milagre, milagre e milagre. Veio a Assembleia de Deus, falava muito de céu. Céu, porque céu, nós vamos ir para o céu, porque Jesus vai vir, tal, mas a Deus é amor pegou muitos milagres. Veio a Universal, se pegou muito na prosperidade. Você entra, você vai ser próspero, quanto mais você doar, tal. Então, cada um trabalha de uma forma, mas eu pergunto, dentro desse livro, existe alguma confirmação de céu? Porque se você olha para este livro, não são palavras minhas, você olha para este livro, você vê que existe, a maior parte dos crentes estão esperando Jesus voltar, para aqueles que morreram, que estão nos túmulos, vão se levantar e tomar um corpo santo e subir com Jesus. Mas esse livro não diz isso. E aí? O que diz Jó, capítulo 7, versículo 9? Aquele que dessa sepultura nunca mais tornará a subir. Acabou. Então não existe. E depois você olha para o Jó 14, versículo 10, diz que morrendo o homem, ele deixa de existir. Então você não existe mais. O Espírito, ele é de Deus. O Espírito retorna para Deus. Agora, se o Espírito retorna para Deus, Deus sabe que o Espírito é dele, ele sabe o que ele faz com o Espírito. Não adianta eu pregar, dizer, não, eu vou receber um novo corpo, um outro corpo, eu vou viver no céu, andar em rua de ouro, lá eu vou comer, vou beber. Não, vai virar o quê? Céu é um lugar que nós sabemos, que a Bíblia diz que o céu é um lugar de ser celestiais. O homem vive na corrupção.
não vive no pecado porque pecado não existe, mas ele vive na mentira, vive na prostituição, vive na ganância, vive na maldade. Tudo que não presta está nesta carne. Porque o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 7, versículo ali, e desde o 27, 28, nós olhamos ali no capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo dizendo assim: eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Quantas vezes você não quer mais fumar, mas você não consegue deixar o cigarro? Não quero mais beber, você não consegue, não quero mais prostituir. Meu dinheiro eu gasto no jogo, gasto na prostituição, mas você não consegue porque você é dominado. Te domina a prostituição, te domina o jogo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Espírito, ele é de Deus, ele está dentro de você. Esse Espírito será tirado. Quando esse Espírito for tirado, essa carne volta para a terra. E acabou. Mas o Espírito volta para Deus. Agora, quem garante que lá você vai ter um corpo, você vai encontrar com os apóstolos, os profetas, o santo Abraão, Isaac, Jacó, ver todo aquele povo e conhecer? Como você vai conhecer? Se espírito não tem olho, espírito não tem ouvido, espírito não fala, espírito não anda, espírito não tem forma. Mas Deus vai nos dar um corpo semelhante ao dele. Isso é apenas linguagem de figura. É apenas metáfora dentro da Bíblia. Porque o que eu acredito que o Espírito, como no capítulo 12, e versículo 7 de Eclesiástico, o Espírito volta para Deus que o deu. Mas a carne volta para a terra e vira terra. Por quê? Porque é terra. Porque não foi o que Deus disse no capítulo 3, versículo 19 de Gênesis. Adão, depois da desobediência de Adão, tu és pó. Tu vieste do pó. Para o pó tu tornará. E virará o quê? Pó. Deus não disse para Adão que o corpo dele viraria pó, mas que o espírito dele ia ter Deus não disse isso. Hoje eu vejo as igrejas prometendo vida eterna. Nós temos uma vida lá em cima. Jesus vai vir nos buscar. Lá nós vamos andar em rua de ouro. Lá nós vamos pisar na cidade santa. Lá existe uma cidade que foi preparada para nós. Essa cidade só para os santos, para os eleitos, e tanta coisa, e tanta... Então eu pergunto, a terra, você já sabe. Se Deus vier hoje, como eu disse numa outra mensagem, se Deus perguntar para mim, você quer ir para o céu ou você quer ficar aqui na terra? Eu falei, não, me deixa aqui na terra. A terra eu conheço. A terra, você planta, você colhe, você come, você passeia. Você sabe, tem o sol, tem a lua, tem o vento, tem a chuva. E o céu tem o quê? O que você fala do céu? Pois nem os planetas que estão aí em cima, que há muitos e muitos anos, eu era criança, já os Estados Unidos, a Rússia, esses grandes países, essas potências, tentam descobrir e não conseguem descobrir. Então, também, dentro desse livro aqui, não existe. Mas o apóstolo Paulo foi até o céu. Foi arrebatado em espírito? Não. O espírito de Paulo não pode sair do corpo. Foi arrebatado a mente dele. A mente dele. Então, ele foi... O consciente dele foi até o terceiro céu. A consciência dele foi até o terceiro céu. Porque no Salmo 146, e versículo 4, se o espírito sair do homem, o homem morre.
Então, não acredita nessas mentiras dentro desses púlpitos, desses movimentos protestantes, que vê essas mulheres. Aqui vai ter uma missionária que já foi no céu, e da tal, ela deixou o seu corpo aqui, o seu espírito subiu. Isso é mentira, porque a Bíblia está bem claro, o espírito não pode sair do corpo. Se o espírito sair do corpo, o corpo deixa de viver e morre, acabou. Então, Paulo foi consciente do Paulo foi ao terceiro céu. Por isso que Paulo não soube explicar. Ele não disse, eu fui fora do corpo ou no corpo, eu não sei, mas sei que fui até o terceiro céu e vi coisas gloriosas, maravilhosas, pela qual ele não disse nada, ele não citou nada. João viu visões, a própria mente de João, o consciente de João viu, porque ele não viu com esses olhos carnal, não foi esses olhos que João viu. Toda a visão que foi dada a João, relata isso, escreve e manda para a sinagoga que está na 7 cidade da Ásia Menor, que é a região da Turquia. Foi isso que João fez. Então, meu irmão, você que espera céu, está preocupado, eu digo, eu prefiro a terra. Porque a terra eu estou muito bem e o reino já está entre nós, não, dentro de nós. E o próprio apóstolo Paulo diz, 14:17 de Romanos, ele diz que o reino não é comida nem é bebida, mas é alegria, gozo e paz no Espírito. Se você tem alegria, tem gozo, tem paz, é o que você está vivendo aqui, não está bem? Deus te dando saúde, te dando alegria, te dando gozo, te dando vida, porque você precisa mais do que isso. Por isso que 6:33 de Mateus diz, buscai o reino de Deus. É importante você buscar o reino. O que é reino? É você buscar a paz, a alegria e o gozo para sua alma. Nada mais do que isso. E o céu? Você não sabe. Porque se o próprio Jesus vier, ou o próprio anjo, como eu disse numa mensagem, se o próprio anjo vier e descer dentro de uma igreja, dizer assim, quem quer ir para o céu? Eu vim aqui para saber quem quer ir para o céu. Quem levantar a mão aí já cai morto, já morre agora. Nem para casa não volta mais. Seu corpo já vai direto para o cemitério. Será que tem alguém que tem coragem de levantar a mão para ir para o céu? Não. Aí vira para os pastores, vai vocês aí, tá aí no púlpito aí. Quem de vocês quer ir para o céu? Levanta a mão aí que vocês já vão cair no lugar que você já está. Já vai cair morto e o seu espírito só para o céu. Ah, não, eu não estou preparado ainda não. Vou esperar mais um pouco. Eu tenho filho pequeno, eu casei agora, eu tenho que viajar, eu tenho muita coisa para fazer aqui na terra, eu não quero não. Dispensa o anjo, fala por não. Volta, fala para Deus que por enquanto nós vamos ficar por aqui. Mas, irmão Nilson, por que você fala isso? Eu falo isso porque quando o crente fica doente, a primeira coisa que ele faz é procurar médico, procurar os melhores, se ele tiver dinheiro, ele procura os melhores especialistas, os melhores hospitais. Por quê? Porque ele valoriza muito a terra, o lugar onde ele conhece, onde ele está. Eu estou sendo realista do que eu estou falando. Eu já ouvi muitas piadas, muitas críticas sobre o céu. Então, esse povo que fala tanto em céu, eles não querem ir para o céu coisa nenhuma. Eles querem permanecer, principalmente esses grandão aí que anda cercado de segurança. Onde eles vão? Por que eles estão cercados de segurança? Porque eles pregam Salmo 34, versículo 7, que o anjo acampa ao redor daquele que teme e anda cercado de segurança. Por quê? Anda com carro blindado. Porque eles temem a morte. Porque eles não querem ir. Porque eles sabem que isso tudo é blá, blá, blá. E nada mais do que isso. Meu irmão, você entendeu? Muito bem. Eu estou falando do que está aqui dentro. Fique com esta palavra, compartilhe. Curte e compartilhe. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye. Até a próxima.